O uso excessivo de celular na sala de aula atrapalha o desempenho de alunos do Brasil e de outros países. Segundo o PISA 2023, principal avaliação mundial da educação, 8 em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos disseram que se distraem com o uso de celulares nas aulas. Essa situação gera muitas dúvidas, principalmente nos pais dos alunos, se o uso do celular pode ou não pode. A secretária de Educação, Blaise Keniel da Cruz Duarte, explica como funciona nas escolas do município de Balneário Pissarras. Toda escola tem um regimento, né? Isso todas as escolas particulares, nacionais, internacionais têm um regimento. E essas regras estão no regimento. Então, o uso do celular ou qualquer outro aparelho, tablet, qualquer outro aparelho, ele só pode entrar na escola se for de uso pedagógico e se for permitido pela direção ou pelos professores, como qualquer outro brinquedo. Então, qualquer coisa que eu leve uma joia, um brinquedo, um celular, um tablet, um computador, ele precisa de ter essa autorização. Uma, porque o objeto da escola é o estudo, então ele precisa estar focado no estudo. E outra, porque também nós não nos responsabilizamos por questões de perder, quebrar. Não é um equipamento obrigatório para ser na escola. As tecnologias e suas facilidades vieram para agregar nos estudos, mas o uso adequado deve ser levado em consideração quando utilizado em sala de aula para fins de estudo. A secretária explica sobre o uso em sala de aula dos aparelhos. É uma tecnologia que ajuda nos estudos desde que saiba utilizar adequadamente. Então, o professor tem no planejamento o uso da tecnologia, precisa do celular, porque hoje nós fazemos coisas fantásticas com o celular, desde vídeos, imagens, enfim, né? Está no planejamento, o professor pediu para levar, aí sim, aí pode levar o celular. Algumas famílias às vezes nos questionam assim, mas eu tenho medo, Blas, que aconteça alguma coisa com ele no ônibus ou na rua e não tem como eu localizá-lo. Não tem problema. Então, a família conversa com a direção e esse celular tem que estar dentro da mochila da criança, muito bem guardado e na responsabilidade da criança. Muitos alunos levam o celular para a escola a pedido dos pais, para que em qualquer eventualidade eles consigam localizar seu filho. Mas tudo isso deve ser alinhado com a escola e o aparelho é de responsabilidade do aluno. É o que explica a secretária Blaise. Ou seja, temos duas situações. Uma é a família que precisa, que pede para a direção e é responsabilidade da família e da criança ter o seu celular bem guardado. E em questões pedagógicas tem que ser autorizado pelo professor. Ou seja, não é para as crianças ficarem na aula enquanto o professor está dando aula ou fazendo uma atividade, filmando, brincando, ligando para as famílias. Não é para esse uso, como em qualquer outro local. Então, nós temos regra na sociedade. E na escola é o primeiro lugar que a gente começa a ensinar as regras sociais. Então, assim, é onde nós ensinamos muito cidadania. Até às vezes já questionam assim, mas por que não tem uma disciplina sobre essa? Até já pensamos. Então, por exemplo, tem experiência, uma das experiências é Portugal, que tem disciplina cidadania na escola. E às vezes a gente até pensa em colocar, mas eles estudam nos componentes de história. História é um componente obrigatório que ensina a cidadania. Então, língua portuguesa, muitos textos são trabalhados também em relação ao uso de tecnologia e uso em relação à cidadania. Então, esses momentos têm que ser muito bem planejados, porque tem um professor responsável, tem uma direção responsável e tem regimentos a seguido, que tem direitos e deveres e também pode ter punições. Marazu, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.